Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo. Preparem todos os seus materiais. Eu sou a Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, dando sequência aí à atividade 3, falando de um assunto que é sobre aproveitamento da biomassa para a produção de energias nas variadas formas, especialmente para a eletricidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Nosso diretor está colocando para vocês o slide de apresentação da nossa aula. Hoje nós estamos aqui com o intérprete Matheus, aqui levando a nossa voz aí, né, para quem não consegue nos ouvir. E eu tô treinando aqui falar o nome do meu intérprete, porque às vezes eu fico desalinhada quando eu olho muito para ele aqui na minha câmera. Bom, vamos lá? A gente está aí na atividade 3, no desenvolvimento 2. Já fizemos 2 vídeos na semana passada para vocês sobre transformação de matéria e energia. E agora a gente vai dar seguimento aí a essa semana com mais 2 vídeos, começando pelo desenvolvimimento 2 e depois a gente vai fazer mais uma aula para desenvolvimento 3 e 4. Beleza? Então, na próxima semana, eu já vou fazer um spoiler aqui, a gente vai contar com uma professora convidada de lá do Instituto de Pesquisas, daqui da USP, de Pesquisas Tecnológicas, e ela vai vir aqui falar para a gente, dar uma contribuição sobre a biomassa e ver como a gente está com essas pesquisas aqui no Brasil. Então, não percam os próximos vídeos, tá bom? Nas aulas de desenvolvimento e de sistematização que virão por aí. Beleza? Continuando aí, ó, para você, professor que nos acompanha, a gente está aí no currículo de Ciência da Natureza, tentando aprofundar as habilidades 101 e 102. Bem, sem perder o nosso objeto de conhecimento aí, a gente está querendo aproveitar a biomassa para a produção da energia elétrica. É o estudo que a gente está fazendo aqui. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é conhecer os conceitos relacionados à biomassa e relacioná-los ao ciclo do carbono. Gente, hoje eu gosto até de falei aqui para a produção, que esta aula é a coisa mais linda, é uma coisa que acontece na natureza, vocês devem ter visto já com outros professores aí, a explicação sobre o ciclo do carbono, como a natureza ela é perfeita. E aí, vale também para a gente aqui, a professora Priscila provavelmente já falou com vocês lá na biologia, professores de química também costumam falar, e a gente vai falar um pouquinho aqui na física também, nas ciências da natureza, aqui neste componente. A gente vai ver como é que funciona essa ideia de combustíveis e biomassa, tá bom? Então, é o ciclo do carbono contribuindo com isso aí. Vamos lá, eu tirei alguns referenciais aí para vocês. A nossa proposta é trazer alguns referenciais e vocês, estudantes, darem seguimento aos estudos de vocês. Então aí neste material tem um link aqui embaixo, né, de onde eu estou tirando essas definições, essas coisas que a gente está estudando, tá? Então, basicamente, o link que a gente está usando aí, né, vem da Biomassa Moderna no Brasil, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. É um artigo que eu peguei aí e está disponível nesse material, nessa referência aí. Bom, uso moderno da biomassa. Vimos anteriormente que o uso da biomassa nem sempre é sustentável. Para que isso seja possível, são necessários processos tecnológicos avançados e eficientes, bem como uma análise criteriosa de elementos sociais, ambientais e econômicos. Na aula anterior ficou para vocês aí fazerem um artigo, né, de opinião falando por que é tão difícil a gente falar que uma fonte energética ela é sustentável, né? Porque a gente precisa avaliar, né, vários setores, né, setores econômicos, setores sociais, para a gente ver se realmente vale a pena fazer o uso desse recurso energético e deixá-lo mais sustentável, tá bom? Voltando aí para a nossa tela, ó. Atualmente são considerados biomassa sustentável os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, por exemplo, madeira de reflorestamento, bagaço de cana-de-açúcar e outras fontes que, desde que utilizadas de forma consciente, né, é considerado sustentável. Bom, os estudos aí do Carequese, né, de 2005, classificam a biomassa em 3 categorias do ponto de vista tecnológico, com foco na utilização energética. Na aula anterior, a gente falou sobre o uso tradicional, que é o uso feito primariamente, né, como o uso da lenha para cozinhar, para fazer aquecimento.
A gente já viu que mais de 2,8 milhões de pessoas ainda utilizam isso. Na África subsaariana e na Ásia, parte da Ásia, as pessoas também vivem disso. E agora com os problemas da pandemia, esse recurso, né, o uso da lenha para calor, para fornecer aquecimento e também para fazer cozinha. Hoje eu estou difícil aqui, a dicção está péssima, né? Mas para cozinhar, aí tem aumentado muito, né? A substituição do gás de cozinha pela lenha, inclusive aqui no Brasil. Então, é uma questão a se estudar, tá? Então, a gente falou isso, esse é um uso chamado de tradicional, é aquele uso que não pensa sustentável, apenas vai lá na natureza, retira esse recurso, né? E não planta novamente, por exemplo, tá bom? Então, é chamado de uso tradicional. E agora a gente está pensando como fazer desse uso um uso sustentável. E aí a gente vai falar de biomassa moderna. E para isso a gente usa alguns recursos tecnológicos, que é a proposta. Olha aí no nosso slide, ó. Segundo esse artigo que eu tirei, o uso moderno da biomassa pode ser colocado para vocês como tecnologias aperfeiçoadas ou tecnologias modernas. A tradicional a gente viu na aula passada, né? Que são esses uso de madeira, né? Queima direta da madeira, da lenha, do carvão vegetal, dos resíduos agrícolas, né? Dos resíduos de animais e urbanos para cocção, para cozinhar, né? Para secagem e também para a produção de carvão e aquecimento. Agora, a gente tem, para tornar esse uso um uso sustentável, a gente tem usado recursos tecnológicos. Então, são chamadas de tecnologias aperfeiçoadas ou a biomassa aperfeiçoada, quando se faz o uso com equipamentos, né? Com equipamentos, usando tecnologias, para as queimas mais eficientes dessa biomassa, como é o caso de alguns fogões e fornos. A nossa convidada, na semana que vem, vai explicar melhor isso pra gente. E também algumas tecnologias modernas, né? Então, aperfeiçoada, a gente usa esses equipamentos de forno, fogões, né? E deixa essas queimas mais eficientes. E as tecnologias modernas, que é uma outra forma de pensar, de utilizar esse recurso da biomassa, tem tecnologias mais avançadas, portanto ficam mais caras, né? De conversão dessa matéria orgânica, né? Recente, matéria oriunda de animais e vegetais, em eletricidade e também o uso de biocombustíveis. A gente sabe que o Brasil aí, ele é eu acho que ele é o primeiro produtor de biocombustível do tipo de cana-de-açúcar, né? Os Estados Unidos também são pioneiros aí, estão no top primeiro aí sobre produção de biocombustíveis, portanto são usadas aí tecnologias modernas para a produção disso aí. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o recurso que a gente quer, para utilização na eletricidade. Também é considerado um uso moderno e, portanto, mais sofisticado e precisa então de mais estudos e mais avanços e mais investimentos para a gente conseguir fazer essa transformação energética. Beleza? Continuando aí, ó, na nossa telinha, vamos ver o que mais tem nesse artigo, ó. Algumas tecnologias de aproveitamento. Lembrando mais uma vez que essas coisas serão vistas nos vídeos da aula que vem com a professora Ana de Souza. Ela vai vir aqui fazer uma palestra para a gente e explicar melhor essas coisas. Mas essas tecnologias de aproveitamento, elas funcionam mais ou menos assim, ó. Tem o tipo que é combustão, processos termoquímicos, processos biológicos. No caso da combustão, o que a gente faz? Ó, o que é feito? A biomassa ela é queimada, né, a altas temperaturas, na presença de oxigênio. E produz, né, um vapor a alta pressão. Neste caso aí a gente pode pensar nas caldeiras, nas usinas, né, hidrelétricas, nas usinas nas termoelétricas, né? A gente usa esse vapor e como a gente faz para produzir esse vapor por meio da combustão, que é uma reação química, né, que libera calor, tá certo? E o outro processo aí que é feito o aproveitamento pega a biomassa, passa por um processo químico, né? Ó, aqui já não vai mais fazer uma queima, né? O processo químico em ambientes a temperaturas muito elevadas, só que não tem oxigênio.
Então, na combustão, a gente precisa aqui de oxigênio, enquanto que este processo termoquímico, ó, termo vem de calor, né? Vem de alta temperatura, no caso, né? Variação na temperatura, e químicos vem de reações, tá certo? Então, como é feito isso, ó? Pega essa biomassa, coloca num ambiente que a temperatura está muito alta, só que não tem oxigênio, então não produz fogo ali, né? E aí o resultado disso vai dar uma mistura de gases líquidos, que são os óleos vegetais, né? E também os sólidos, que é a produção do carvão vegetal. E o outro processo são os processos biológicos, né, que são feitos assim. Coloca-se a biomassa, isso aqui acontece mais naturalmente, né, num lugar para que ocorra a decomposição. Neste caso aqui a gente vai usar micro-organismos, né, que naturalmente fazem essa decomposição dessa matéria e aí também libera gases e tudo mais que a gente pode utilizar, tá bom? Como combustíveis, por exemplo. Então, esses três processos serão melhor explanados nos próximos vídeos aí da semana que vem, beleza? Vamos dar seguimento, ó. Você, estudante, se você quiser saber mais sobre isso que eu estou falando e também de antemão saber o que nós vamos falar nos próximos vídeos, vocês têm um link aí, uma recomendação de link, ó. Amplie os seus estudos, né, sobre essas coisas que eu falei, saiba mais acessando essa referência que eu estou deixando aí para vocês. E entenda como acontece, né, mais pormenorizado, né, este aproveitamento da biomassa, né, por meio de combustão, por meio de processos termoquímicos e também por meio de decomposição natural, né, processos biológicos. Só acessar esse link, não se esqueça e façam suas anotações e seus estudos. Continuando aqui, ó, agora a gente está com outra intérprete, a gente está com a Thalita aqui, nos acompanhando, eu nem vi a troca, mas bem-vinda aí, Thalita, vamos acompanhando aqui com a gente, ó. Vamos dar alguns exemplos destes tipos de combustíveis que são oriundos, né? São presentes aí da biomassa, ó. A gente vai chamar, então, de biomassa o etanol, que a gente sabe que aqui no Brasil principalmente vem da cana-de-açúcar, mas também tem do milho, acho que também tem de arroz e outras coisas, tá? Mas basicamente a gente tem de cana-de-açúcar e do milho. Nós temos aqui o biodiesel, carvão vegetal, que eu já dei como exemplo, a lenha, o biogás, ó, esse aqui a gente vai falar um pouco melhor depois, né? São dados no vídeo da aula passada, a gente pegou um pedaço de um vídeo da TV Brasil, onde o rapaz que estava palestrando, ele dizia como que produz aí o biogás, né? Pelo biodigestor. Então, essas coisas caem muito no vestibular, caem muito no Enem, inclusive depois eu vou deixar uma referência para vocês aí como lição de casa, acessarem uma prova do Enem e ver como isso funciona. Mas naquele link que eu deixei para vocês ali no slide anterior, também explica melhor como acontecem esses processos, tá bom? E outras coisas aí que a gente pode chamar de biomassa também e aproveitamento na produção de combustíveis e futuramente eletricidade. Bom, algumas vantagens. A gente sabe que toda a produção energética ela tem algumas vantagens e umas desvantagens e cabe então às políticas públicas, né, e aos projetos, estudos, pesquisadores fazerem essa análise com relação à sustentabilidade e se as vantagens forem muito superiores às desvantagens, a gente pega esta fonte e coloca ali na nossa matriz, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens aí da biomassa, do aproveitamento da biomassa. Bom, primeiro, ela é uma energia renovável. Então, a gente já deixou para vocês aí pesquisar o que é renovável, né? Renovável é aquele recurso que a gente consegue usar mais de uma vez, tá sempre aí na natureza, né? A gente pode reutilizar, a gente... em vários momentos eles são chamados de inesgotáveis, né? Ele não tem fim, como o vento, o solo, né? A biomassa também é um tipo, a água, né? Então, são recursos renováveis, pode-se usar, então, mais de uma vez. Não emite dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono, né? É aquele gás que atrapalha aí o efeito estufa. Então, de acordo aí, eu vou explicar daqui a pouco, de acordo com o ciclo natural aí do carbono neutro, que a gente vai ver, a biomassa não emite
esse gás e de maneira que ele provoque aí um problema do efeito estufa. Então, também é uma vantagem, porque a preocupação mundial hoje é obter fontes, né, que não agravem o efeito estufa, né? A Convenção aí internacional tem exigido que os países tomem partido e que mudem a matriz energética para reduzir essas emissões, para a gente não contribuir com o aquecimento global. Então, o uso da biomassa, se ela for do tipo sustentável, então ela não contribui aí com o aquecimento global, tá bom? Voltando aqui, ó. Por ser uma fonte de energia que pode ser produzida regionalmente, ela consegue colaborar com a independência energética, né, utilização de equipamentos nacionais, bem como financeira, e ainda pode gerar rendas, né? Em muitas comunidades, a coleta desse material usa recurso humano, né? E aí o recurso humano, aí nesse caso, por exemplo, as pessoas que trabalham com coleta de lixo, né? Coleta seletiva, aproveitamento de alguns tipos de biomassa, cortes de cana-de-açúcar e tantas outras coisas, acabam trabalhando e, portanto, gera-se renda aí. Então, contribui economicamente também e é um fator positivo aí para a utilização da biomassa. E tem baixo custo de reaproveitamento e faz uso de materiais orgânicos. Isso daqui a gente viu na outra aula, né? Que se a gente começa a usar os resíduos, né, os lixos, por exemplo, né, os resíduos urbanos, os resíduos domésticos, industriais, para produzir eletricidade, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente faz uma limpeza, porque o lixo ele ficaria exposto, né, no meio ambiente, e agora se a gente faz o uso desse lixo para produzir, a gente vai ter ganho de eletricidade e também vai fazer uma limpeza, né, contribuir com a limpeza aí do meio ambiente, do nosso sistema e do nosso planeta. Então, também é um fator positivo aí se a gente passar a utilizar a biomassa do tipo resíduos, né, domésticos, né, e também industriais. Agora vamos ver algumas desvantagens, né? Como a gente sabe, mexer na natureza é um pouco problemático e sempre causa um desequilíbrio, né? E aí a gente tem que pensar como que a gente pode desequilibrar menos, né? E reduzir esses problemas que a gente pode causar. Então, uma das desvantagens aí dificuldade para transportar e para armazenar. Então, se você vai fazer transporte de madeira, também é muito difícil, né? E se, por exemplo, a gente tivesse uma termoelétrica de madeira, onde a gente poderia colocar essa madeira, que tem que ser muita para poder utilizar, então ocupa espaço, também fazer a logística disso, né, retirar. Veja que para armazenar lixo também não é uma coisa muito simples, né? Então tem que se pensar e se projetar bem. É uma desvantagem, tá? Ocupa recursos e ocupa espaço também, né? Ela tem menos eficiência energética se comparada com os combustíveis fósseis. Lembra o que é a eficiência, né? De toda a energia disponível, quanto que ele usa para realizar trabalho, para fazer alguma coisa útil. Então, enquanto que os combustíveis fósseis, eles têm uma eficiência maior, os de biomassa tem menos. Eu já perguntei uma vez para vocês qual é o carro, por exemplo, que é mais potente, né? O carro a álcool ou o carro a gasolina. O carro a álcool, ele é mais potente, porque ele consome mais álcool, né, para andar a mesma distância do que um carro a gasolina. Então, se ele consome mais energia para fazer o mesmo trabalho, então ele é mais potente. E neste caso, a gente pode dizer que ele também é menos eficiente, né, porque está consumindo mais. Então, quando você consome mais do recurso que você tem para fazer um trabalho, você é menos eficiente. Então, os combustíveis, né, e a energia vinda da biomassa, ela tem menos eficiência, precisa se utilizar mais para fazer o mesmo trabalho, tá bom? Também é um problema e é por isso que até hoje a gente ainda, essa é um dos motivos pelos quais a gente ainda usa combustíveis fósseis, né, oriundos de petróleo e tudo mais, beleza? Voltando aí para a tela, ó, também o uso da biomassa contribui para o aumento das chuvas ácidas e temos que pensar bem, né, se
a gente não fizer um reflorestamento e se a gente não tomar cuidado com o tipo de matéria do tipo lenha, a gente pode provocar desmatamento, destruição de ecossistemas, o empobrecimento do solo, né? Veja que a gente utiliza muito o solo. A professora Priscila está trabalhando isso lá no componente transformação do solo. E se a gente não fizer isso de forma sustentável. Então tem que fazer todo esse estudo, lembrando que lá no seu artigo você pode complementar essas coisas. Por que é tão difícil você dizer que um material, que uma fonte, ela é sustentável, né? Porque tem que pensar nisso. Veja que a biomassa, ela só é considerada sustentável se houver o reflorestamento, o trabalho com o solo, né? O enriquecimento, novamente, do solo e tudo mais. Beleza? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho aí sobre o ciclo do carbono. Por que o ciclo do carbono? Veja que a gente falou que a biomassa ela não contribui, né, com emissão de gases que agravam o efeito estufa, por exemplo, o dióxido de carbono. Então, o ciclo do carbono, vamos ver como funciona, tá? Vamos ver por etapas e depois eu vou fazer tudo organizado. Então, olhando aí para nossa telinha, ó. Tudo começa lá no sol, tá, gente? A gente tem a fotossíntese, desenhei um sol aqui, né? Peguei do PowerPoint. Então, a gente tem aí o sol, que é a nossa fonte primária. E os vegetais, principalmente as algas, mas agora a gente vai falar dos vegetais, que a gente tem mais acesso do que as algas, né? O que os vegetais fazem? Ele pega a energia, que é a nossa fonte primária, que é o sol, né? Ela pega também retira do ambiente a água, e também retira o gás carbônico. Olha, este que é o gás que ele é importante para a natureza. Veja que aqui a gente precisa ter efeito estufa, porque para você morar nesse planeta, no planeta Terra, você precisa de ter condições específicas de temperatura, inclusive, né? Então, o efeito estufa, ele é feito por um motivo, né? Quem criou aí o universo, e de maneira que a gente tenha vida aqui na Terra, criou de forma que a gente tenha essa camada que protege e faz ter calor aqui dentro. Só que se tiver muito, né, desse calor é que atrapalha, o problema é o excesso, tá bom? Então na natureza a gente já tem aí o gás carbônico, a água e o sol. Aí o que os vegetais fazem? Ele pega, combina energia solar, né, por meio da fotossíntese, pega a água do meio ambiente e também o CO2 e faz uma combinação aí, que é a fotossíntese, tá certo? Então, retira essas coisas. Então, veja a importância de se ter árvores, né? Plantar árvores, por quê? Porque a redução do gás carbônico aqui, do dióxido de carbono, é por meio das árvores, né? Pelas algas também, mas neste caso a gente vai pensar mais nas árvores, tá bom? Bom, o que ela faz? Ela retira do ambiente essas coisas e devolve para a natureza essas outras coisas aqui, ó. Oxigênio, ela devolve também água e por isso que nessas regiões que tem muita árvore chove e também os carboidratos, ó. Então, os vegetais devolvem essa energia que ela pegou inicialmente aqui, ó, e põe aqui para a natureza de volta na forma de carboidrato. Veja que é um sistema, como a gente diz, a energia ela é única e o que acontece é sempre uma transformação de uma na outra. As plantas, os vegetais fazem isso. Retira do sol, que é a fonte primária, esta energia e devolve na forma de carboidratos. Os carboidratos são as fontes energéticas dos animais, né? Do homem e dos animais no geral. Então, veja, por que a gente precisa comer pão de manhã, né? Para você ter energia. O pão é vindo do trigo, né? Que também é um carboidrato. E esse carboidrato, você, quando se alimenta, você passa a ter energia para fazer todas as suas atividades e realizar trabalho, tá bom? Então, começa assim. A fotossíntese aparece aí. Bom, aí a gente tem outros processos que envolvem o carbono aí, ó. Tem um processo chamado de respiração celular. O que a respiração celular faz? Ó, é uma reação química que usa carboidrato. Então, eu sou uma pessoa, né, um organismo vivo, e eu faço respiração celular. Então, dentro do meu corpo, a gente pega os carboidratos que eu consumi, mais um pouco de oxigênio, né? E libero o CO2. Veja que enquanto a fotossíntese, né, enquanto as plantas retiram o CO2, ó,
enquanto as plantas retiram o CO2 do planeta, né? A gente, os seres vivos, os animais, devolve na hora que respira, né? Você começa a respirar os carboidratos e devolve esse CO2. Os carboidratos normalmente são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Com os números aqui, N, M, por aqui, em quantidades aí, tá bom? Então, pega esse carbono, né, com esse hidrogênio e oxigênio, a gente faz a respiração e devolve lá o gás carbônico de volta. Mas a gente devolve outras coisas também, né? A gente devolve calor, a gente sua, a gente transpira, a gente gesticula, a gente libera esse carboidrato novamente para a natureza na forma de energia. Beleza? Isso é um processo que os animais fazem. Outro processo aí, ó, que utiliza o gás carbônico é o chamado de decomposição. Então, como ocorre a decomposição? Deixa eu querer apagar aqui. Bom, na decomposição, alguns organismos fazem a mesma coisa. Olha, pega a água que está aí no meio ambiente, utiliza-se de energia das variadas formas, mais oxigênio e devolve novamente, ó, gás carbônico e mais energia para o meio ambiente. Então, de novo, mais uma... esses organismos normalmente são feitos pelas bactérias, esses organismos vivos que fazem decomposição. Então, eles retiram esse recurso da natureza, né, que é a água, né? Então, veja que alimentos, quando ficam muito úmidos, então, são mais expostos à decomposição. Então, esses organismos vivos, na presença de água, com energia e também oxigênio, libera de volta para o planeta aí mais gás carbônico. E, por fim, ó, a gente tem outro processo que é a combustão. O que é a combustão? Quando a gente pega um combustível, que aí a gente usa muito pelas máquinas, né, pela indústria, a gente pega um combustível na presença de oxigênio, faz uma reação química e devolve de novo para a natureza gás carbônico, energia mais especificamente na forma de calor, mas tem também luminosa e tudo mais, e água. Então, a gente completa o ciclo do carbono. Então, como ficou, ó? O ciclo do carbono ficou assim. A gente tem a fonte primária, que é o sol, a água. E essas coisas tudo aqui, ó, já tem na natureza, tá, gente? Todos esses que eu tô circulando aqui, ó, sol, água, gás carbônico, energia, carboidratos e calor estão aí na natureza, tá? Estão sempre presentes na nossa cadeia, né? Estão sempre os animais, os vegetais e outros recursos utilizando isso. Estão presentes na natureza, mas eles vêm da onde, tá? Vêm das transformações. Então, a fonte primária é o sol. Tá? Vindo do sol, as plantas fazem a fotossíntese, retira ali o gás carbônico. Então, quanto mais planta, mais gás carbônico é retirado. Aí ela faz uma reação química e libera água para o nosso ambiente. Então, um pouco da água que ela pega, ela devolve para o meio ambiente. Junto com essa devolução, ela devolve os alimentos, por exemplo, os carboidratos, e que é uma fonte de energia, né? E oxigênio. Ela devolve tudo que a planta pega, ela devolve e ainda devolve melhor, né? A energia que ela pega na forma de luz, na forma de calor do sol, ela devolve na forma de carboidrato. E aí a gente, enquanto seres vivos aqui, ó, toda esta parte aqui é feita por animais, né? A gente faz o quê? Vai lá, ó, na natureza e pega o oxigênio, um pouco de energia que tem por aí, e devolve CO2. Então, enquanto só tem árvore retirando CO2, tem todo o resto produzindo CO2. Então, se você não planta, você não tem a retirada, tá certo? Essa é a combinação. Então, basicamente, tá aí para vocês o resumo do que eu acabei de dizer, ó. Repare que a fonte primária de energia é o sol. Os organismos vivos realizam transformações energéticas, do tipo reações químicas, fazendo absorção e liberação dessa energia de outras formas. Calor, uso de carboidratos, combustíveis e etc. Além de água e oxigênio. Quando o combustível é oriundo da biomassa, a quantidade de CO2 liberada é considerada a mesma absorvida por esses organismos. Veja que se a biomassa retira gás carbônico e ela devolve gás carbônico, se a gente estiver plantando, reflorestando, então tudo que ela tira, ela devolve. Então ela é considerada sustentável por causa disso. Mas só funciona se a gente repor, né, os vegetais aí, para eles continuarem fazendo a fotossíntese para retirar esse carbono. Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá bom?
para finalizar nossa aula, agora eu estou deixando para vocês, ó, tem uma prova do Enem de 2009, que foi o tempo que a gente começou a fazer esses estudos. Se vocês olharem nesse link, vocês conseguem ter acesso a essa prova. As questões 1, 6, 8 e 10 dessa prova, neste link vocês vão ter... conseguir resolver apenas com essa aula que a gente falou aqui. Então, é uma coisa que acontece bastante, tá bom? E para nossa aula que vem, a gente vai continuar falando um pouquinho aí sobre o ciclo do carbono e a biomassa e tudo mais. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada e fica ligadinho na gente.